Estamos iniciando mais uma audição do programa Papo com Tilé aqui na Tudo FM 102.5. Comandando a rede Tudo de Comunicação com as 8 emissoras da rede Tudo no interior do estado. Conosco a FM Sertaneja 90,9 em Abaré, Tudo FM 92,1 em Conceição do Goité, 101,5 a 101 News em Irecê, Tudo FM Itajuípe 96,1 em Itajuípe, Jacobina FM 99,1 em Jacobina, Jeremoabo FM 106,9 em Jeremoabo e Tudo FM 103,5 em Paripiranga, na divisa com o estado de Sergipe. É a rede Tudo de Comunicação, a maior rede de rádio do estado da Bahia, para mais de 300 municípios. Pra toda a Bahia ouvir, Rede Tudo. Bom, e como o João Andrade já anunciou aí diversas vezes no programa Tudo na Bola e também nas nossas redes sociais, foi divulgado durante o dia inteiro, eu hoje trago aqui o meu querido amigo Ricardo Tupinambá, que foi candidato a vice-presidente na minha chapa, na nossa chapa, melhor dizendo, né? Nas eleições presidenciais do Esporte Clube Bahia, em 13 de dezembro do ano passado, e ele hoje é o presidente do grupo Integridade Tricolor. Essa semana eu quero ver se trago, essa semana e talvez até na próxima também, algumas pessoas assim conhecidas dentro da torcida do Bahia e do Vitória, né? Já tinha trazido aqui o presidente da Bamor na semana passada e amanhã virá o presidente da Imbatíveis, o Gabriel Oliveira. Quero ver se busco aí mais uns 2 ou 3 torcedores assim mais conhecidos, tal, para que a gente faça uma análise mais minuciosa das campanhas de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Quando for o caso de um presidente de grupo, aí é claro que a conversa se amplia, porque cada grupo tem a sua ideologia, a sua forma de encarar como é que o clube está sendo administrado, tal, e aí a gente vai buscando esses assuntos, trazendo a participação de pessoas que vivem o dia a dia dos nossos clubes. Em primeiro lugar, Ricardo, um prazer enorme, muito grande mesmo ter aqui você no nosso programa, tê-lo aqui no nosso programa, né? E eu gostaria que você, como eu sempre faço com todos os outros convidados, dissesse primeiro quem é Ricardo Tupinambá. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Tilé. Boa noite, ouvintes da Tudo FM, equipe Fanáticos Futebol Clube. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui, né, estar ao seu lado nesse programa aqui que já é sucesso no cenário esportivo baiano. Meu nome é Ricardo Memérito Tupinambá, eu sou advogado formado pela Unifax, em turma de 2005, sou pós-graduado em Direito Civil e Imobiliário, fui conselheiro do Bahia no mandato tampão do presidente Fernando Schmidt, né, e fui candidato, como você falou, na eleição passada, a subpresidente na nossa chapa, e logo em seguida fui eleito também presidente, né, do Grupo Integridade Tricolor, o qual me sinto muito honrado também. O Grupo Integridade Tricolor fez 28 conselheiros, né, Rick? Isso, 28 Foram cadeiras. 28 conselheiros, 28 cadeiras. Isso, né? na eleição passada. Uma cadeira a menos do que a Revolução, atrelado com algumas outras. Isso. Com o grupo Foi de Rui? Não me lembro mais. Acho que tinha alguns membros da virada tricolor. Da virada tricolor. De Rui, uhum. Exatamente. E se eu não me engano, acho que 2 foram eleitos. Mas não tenho certeza se foram 2 ou 3. Uhum. Mas, assim, em termos objetivos, independente a votação do sócio, nós tivemos a segunda maior votação. Uhum. Né? A gente ficou com uma cadeira a menos do que a Revolução Tricolor. Fizemos 28%. Bom, você hoje não é nem conselheiro, mais, porque foi candidato a vice-presidente, ou subpresidente, como o pessoal do Bahia gosta de dizer, né? Você então deixou de ser conselheiro nessa gestão, nesse mandato, melhor dizendo, porque deixou de ser conselheiro neste mandato, e aí passou a ser presidente do Grupo Integridade Tricolor. Como é que você está vendo o cenário que você vê aí com relação à administração de Marcelo Santana à frente do Esporte Clube Bahia? Bom, Tilé, a gestão de Marcelo, né, ela na verdade ainda está começando, é um mandato de 3 anos, ele está menos de um ano ainda à frente do Bahia, está enfrentando as dificuldades que todos nós já esperávamos, né? Quem faz milagre é Cristo, né? Se nós tivéssemos sido eleitos, estaríamos enfrentando as mesmas dificuldades, né? Poderíamos estar fazendo uma gestão melhor ou pior, isso a gente não dá para saber, né? Agora sim,
Em termos gerais, ele está fazendo uma gestão boa, uma análise macro, né, com alguns pontos que precisam ser urgentemente corrigidos, né, sob pena de essa análise de uma gestão boa mudar, né? Mas assim, o cenário campo, por exemplo, tem alguns resultados bons, alguns resultados contestados, né? O título baiano, após uma virada animadora frente à Conquista, foi um resultado bom. Em contrapartida, a eliminação precoce para um tradicional freguês, que é o Sport, na Sul-Americana, marcou, como também a eliminação precoce da Copa do Brasil para o Paysandu também marcou, né? E acredito que o grande divisor de águas, em termos de futebol, seja agora essa reta final da Série B, né? Mas em termos administrativos, a mesma coisa, tem alguns pontos que ele precisa também melhorar, né? Isso a gente vai abordar também ao longo da conversa, não adianta precipitar aqui agora, e alguns pontos que ele realmente tem andado muito bem. Isso a gente tem que ter humildade e serenidade de aceitar, porque não é porque ele foi o vencedor e nós fomos vencidos que ele vai fazer tudo de ruim. Da mesma forma que se a gente tivesse vencido, a gente não ia fazer tudo certo. Somos seres humanos, somos falhos, né? Ele vai ter as falhas como a gente teria as nossas. Então, via de regra, ele está fazendo uma gestão até então boa, pode melhorar e vamos torcer para que não piore. Uhum. Bom, deixa eu voltar um pouquinho mais para trás. Aquele período do mandato tampão de Fernando Schmidt, né, eleito logo após a intervenção, você foi tido como um dos conselheiros mais atuantes daquela, vamos dizer assim, legislatura, mas ali foi muito curta realmente. Foi metade de um mandato normal, como o da agora de 3 anos. Né? O que é que você destacaria de evolução dentro do conselho do clube naquele período que você esteve como conselheiro, Ricardo? Bom, foi um período de 1 ano e 3 meses apenas, né? Sem queixas, porque na verdade a gente já sabia que seria assim. Uhum. Né? Mas a gente conseguiu deixar um legado muito positivo para o clube. O Bahia, que tinha um conselho do Amém, né? Eram frequentes as histórias de votações que os conselheiros eram até mesmo coagidos, né? Isso foi noticiado algumas vezes. E hoje a gente conseguiu deixar naquela gestão um legado muito bacana. A gente deixou o código de ética, regimento interno do conselho, regulamento geral do clube. A gente conseguiu aprovar vários diplomas, né? Uns com uma tramitação mais rápida, política de transparência também é um dos diplomas. Mas assim, a gente conseguiu criar normas, né? A gente conseguiu deixar esse legado, porque não adianta você ter uma democracia se você não tiver regras, senão se transforma em anarquia. Então a gente conseguiu, teve uma comissão do estatuto, a gente elaborou um anteprojeto de um novo estatuto, que até agora não, na verdade já teve um novo projeto da atual gestão que foi votada pelos sócios, mas tinha tido um estudo prévio, que não sei porque não foi levado adiante. Está sendo feito novamente um novo estudo. Mas em termos de marco assim, daquela gestão, a gente pode destacar a criação de normas. Foi assim, uma coisa muito relevante, que a gente plantou uma semente bem bacana, que se ela for regada no dia a dia do clube, vai virar com certeza uma árvore muito frondosa lá na frente. E é fato que nunca tinha existido isso, né? Eu não me recordo, por exemplo, de alguma coisa mais ou menos parecida com aquela, né? Você disse bem, foram vários, transparência, código de ética, interno do conselho. E aliás, muita gente diz assim, pra que isso? E aí você colocou muito bem há poucos instantes atrás, se você não tem isso, vai virar bagunça. Você tem que ter as normas para poder o clube ser regido de uma forma, né, legal. Exatamente. Né? Democracia sem regra é anarquia. Não funciona. Naquela época se falava muito da gestão de Fernando Jorge. Uhum. Qual é a avaliação que você faz de Fernando Jorge como presidente do conselho? Mudou um pouco, né? Vamos ser muito sinceros. À época eu via assim muito, como eu posso dizer, tirano, né? Se afastando um pouco de algumas ideias democráticas que a gente imaginava ser aplicadas naquele momento ali, naquela realidade que estávamos vivendo, né? A gente imaginava um maior debate e tal, mas ele se afastou um pouco disso. Hoje, o presidente atual, Henrique, né, que é um amigo nosso, ele já vai por uma outra linha e a gente percebe que também existe um certo abuso do direito de usar determinadas regras. Então a gente já analisa aquela gestão passada com outros olhos. Claro que a gente não quer que ela retorne, mas
tem que achar um meio termo entre o cumprimento das regras estritamente como está escrito no diploma e a tirania absoluta como já se tentou usar lá atrás. Tem que ser um meio termo. Porque as regras, na verdade, foram criadas e precisam muito ser aprimoradas. Então ainda tem muita brecha. Nosso próprio estatuto ainda tem brecha. Nosso regimento interno tem norma que colide com o estatuto. Então, assim, foi um trabalho inicial. Como todo trabalho inicial, vai ter críticas, precisa ser aprimorado. E, assim, a gente precisa agora achar um equilíbrio antes da gente fazer essa reforma. Hoje, a gestão de Fernando Jorge continuaria sendo, de certa forma, incabível, porque ali é uma casa democrática, né? Mas você já começa a analisar o porquê que ele tomava determinadas atitudes. Nisso eu tenho que dar o meu braço a torcer, porque à época eu não conseguia entender, e hoje eu olho e vejo que realmente é uma situação que, infelizmente, às vezes precisaram ser tomadas. Eu me lembro que assisti umas 2 ou 3 reuniões do Conselho Deliberativo na gestão de Fernando Jorge. Ainda não tive o prazer de assistir uma reunião com o comando de nosso querido companheiro Henrique Garcia da Torre. Mas na época de Fernando Jorge, eu vi uma frase fantástica pronunciada por ele. Eu sou o ditador mais democrático. Não, eu sou um ditador democrático. Alguém pediu para ele se definir lá, alguma coisa assim. Aí ele falou, eu sou um ditador democrático. Eu nunca tinha ouvido um negócio daquele. Isso aí é uma pérola realmente fantástica, né? Ditador democrático. E ele tinha, nesse dia, inclusive, que eu estava lá, ele inclusive bateu muito de frente com o pessoal do Conselho, né? Bateu muito de frente, chamando as pessoas de imaturas, que não tinham experiências, não sei o quê. Eu acho que o Fernando ele acabou se perdendo um pouquinho, né, na condução, na gestão dele. É que nós estamos fazendo aqui um papo mais amplo, buscando de lá para cá, né? Mas eu até tinha entrado na pergunta sobre Marcelo Santana, que não era para ter entrado naquele momento, que eu queria buscar tudo isso na ordem cronológica das coisas. Então, Fernando Jorge, ele se perdeu um pouco, não sei, não vou dizer que subiu para a cabeça, mosca azul, essas coisas, eu acho que ele não é homem desse tipo. Né? Não tem nem porquê. É temperamento mesmo, eu acho, né? É da natureza da pessoa. Às vezes, imagino eu, né? Não conheço ele a fundo, mas imagino que tem. Não, eu também imagino da mesma forma. Não, até porque é status ser presidente do Conselho do Bahia, mas também não é o suprassumo para a pessoa chegar ao ponto de suspender uma reunião, como foi feita na última gestão, né? A gente deliberando determinado tema, ele em determinado momento se chateou, encerrou a sessão, levantou e foi embora. Então, então assim, não tem justificativa. Aí você é extremamente antidemocrático. Ali, naquele momento, ele foi contra tudo aquilo que estava sendo pregado naquele momento. E que ele mesmo tinha pregado também. E que ele foi um dos grandes defensores. Exatamente, foi um dos grandes defensores, é verdade. É verdade. É um negócio meio incoerente, né? Foi, Bom, sim, você falou que a gestão de... você já assistiu alguma reunião sobre o comando de Henrique, não? Fui... Já que você não é mais conselheiro, você... fui a, se eu não me engano, 2 reuniões. Fui a 2 reuniões. Uma logo no início e um pouco depois. Você falou aí um pouco diferente... Porque Henrique é um cara, até pela própria natureza dele também, um cara muito democrático, entendeu? Só que assim, as pessoas, não quero aqui citar nomes, né? Fica meio pesado você falar, abusam da boa-fé dele, não é isso. Mas assim, excedem um pouco o direito de usar o diploma, sabe? Tentando assim, não ser rude com as palavras. Né? Porque assim, muitas vezes a gente deixa, muitas vezes não, em determinados momentos a gente deixou de ver o bem do Bahia para aplicar determinada norma que talvez não fosse cabível naquele determinado momento. Mas a letra fria da lei foi aplicada e tudo bem. A interpretação dele. É a natureza dele. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, de Fernando. Né? A natureza dele a gente não vai mudar. Então, assim, é isso que a gente precisa, na verdade, achar esse equilíbrio. E aí, na verdade, isso passa muito menos do próprio Henrique e passa muito mais pelos outros 99 membros. Ele é apenas um em 100, né? Exatamente, porque ali ele está ali como líder. Ele, assim, apesar de estar superior no sentido de comandar a reunião, hierarquicamente falando, mas ali ele é mais um. Ele é um conselheiro que está na presidência da casa. Né? Mas ele não pode tomar uma atitude no sentido de se sobrepor aos outros 99, porque o poder absoluto ali dentro é o plenário. Então, cada um tem que olhar um pouco mais para si, fazer uma autocrítica e ver de que forma
todo o conselho e os sócios podem trabalhar em prol do Bahia nesse sentido. Que é um... Há determinados momentos, Ricardo, que eu acho, por exemplo, assim, pelo pouco que eu pude perceber, né, que os conselheiros extrapolam a própria função de conselheiro, né? Por exemplo, outro dia eu vi aqui uma convocação que tinha que convocar Alexandre Faria para explicar o porquê disso e daquilo com relação ao futebol. Futebol, bom, eu posso estar enganado, fica à vontade para discordar. Mas o futebol não pode ter interferência do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é para legislar, né? Você interferir no futebol, querer conversar com o presidente por que o jogador tal atua, por que o jogador tal não atua, não sei o que, isso acho que foge da função de conselheiro ou não, ou eu estou enganado. Qual é a sua avaliação sobre isso? Em partes. Em partes, sua análise é pertinente, mas a gente precisa fazer também um contraponto. Claro. A gente não pode convocar o presidente todo jogo para ficar discutindo por que joga Yuri, não joga Pitoni, por que joga Gustavo Blanco, não joga fulano de tal. Isso aí não existe. Uhum. Isso aí Mas tem gente que pratica isso. Pois é. Uhum. Aí é a questão do que eu falei da autoanálise. Uhum. A pessoa precisa ver o que ela está fazendo ali dentro. Né? Mas, de uma maneira macro, você tem um gestor de futebol que contrata mais de 20 peças e você, com muito boa vontade, acha 2 ou 3 que jogam rotineiramente, que Gustavo e Thiago Real, por exemplo, né? Eu não vejo um excesso no sentido de você chamar a pessoa ao conselho para que ela vai explicar os critérios de contratação. Porque uma contratação mal feita, querendo ou não, ainda que seja um impacto relativamente pequeno, ela onera o clube, né? Ela prolonga os efeitos dessa contratação ao longo do tempo. Então, você causa um impacto financeiro negativo. E quando você, se fosse, por exemplo, 50-50, tudo bem, contratação é risco, você poderia até alegar, mas você com um índice de erros altíssimos, na minha opinião, índice altíssimo, desculpe, na minha opinião, não vejo nenhuma incoerência a ele ser convocado, como se, por exemplo, o gerente jurídico tivesse, por exemplo, perdido um prazo num processo e fosse, por exemplo, estou aqui no campo hipotético, por favor, até porque Vitor Ferraz é uma pessoa que eu tenho em alta estima, né? Então, assim, eu não vejo nenhuma incoerência nesse sentido, porque o papel do conselheiro é aconselhar e fiscalizar. Então, o fato de terem inúmeras contratações equivocadas, a gente precisa saber qual é o critério. Se existe um critério, qual é o critério, né? Porque isso causa impacto no orçamento do clube e no passivo trabalhista que isso vai gerar. E você acha que a executiva se incomoda com isso? Com a posição de conselheiro com relação a time de futebol? Sim. Você acha? Eu acho. Uhum. Eu acho. Veja só, o futebol é o carro-chefe do Bahia. Na verdade, o Bahia existe única e exclusivamente por causa da sua torcida. Ah, sim. Não, e o futebol passou a ser o único, porque a sede social deixou de existir, então não tem mais quadro social, praticamente. Só agora que está se tentando implantar um novo estilo de sócio, né? Que é esse negócio de sócio-torcedor, sócio... essas modalidades que estão lançando aí agora, mais recente. Isso. Mas o patrimônio, por exemplo, o que o sócio tinha para viver de dentro do clube, não tem mais hoje. Exatamente. Então, assim, o Bahia, a razão do Bahia existir é o seu torcedor. Isso é um fato. Sem dúvida. E o seu torcedor quer saber quase que exclusivamente do futebol. Uhum. Então, a partir do momento em que as críticas são direcionadas exclusivamente ao departamento de futebol, e algumas críticas são pertinentes, mas outras já começam a tomar um rumo que não são agradáveis, digamos assim, não são pertinentes, né? Quando você já começa a ir para o lado pessoal, atacar as pessoas e, enfim, até contestar o caráter dos envolvidos, eu acredito que incomode sim. Porque eu, particularmente, se estivesse no lugar deles e houvesse um abuso, eu estaria incomodado, né? Tá todo mundo ali, imagino eu, e acredito que estejam realmente, tentando acertar, né? Claro que os erros vão acontecer, como eu falei lá no início, somos todos humanos, as pessoas vão errar, claro, né? E assim, a partir do momento que você começa a exercer um determinado tipo de pressão, isso incomoda. Porque acredito eu que Sérgio Soares esteja incomodado. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu estaria. Ele é uma pessoa que tem brio, dá pra ver, até no comando do time ele tem brio. Se a pessoa tem brio e está sendo massacrado de crítica, a pessoa está incomodada. Se ele está incomodado, o superior hierárquico dele também tá. Isso é natural. Imagino eu, né? Uhum. Para a gente entrar mais profundamente logo depois do intervalo comercial sobre o Bahia em si, até eu antecipei uma pergunta sobre a gestão de Marcelo Santana. Como é que está hoje o Grupo Integridade Tricolor, Ricardo? Para a gente terminar essa primeira etapa, essa meia hora da entrevista, falando do grupo, a gente depois ir mais fundo com relação ao Bahia propriamente dito.
Nosso grupo hoje, ele está passando por um processo de transição. Né? Ele está... Na verdade, nosso grupo surgiu com basicamente 8 cadeiras. Com 8 cadeiras, você praticamente não tem poder nenhum no conselho. Você não consegue... Mal você consegue se expressar. A verdade é essa. Você tenta falar e se você não tiver um apoio... Você está falando do primeiro período, da primeira gestão. Após a intervenção. Isso. Primeira gestão, nós tínhamos 8 cadeiras, então a gente, sem apoio, você pode pedir para colocar em votação e é atropelado. Então a gente praticamente não tinha poder. E hoje, com 28 cadeiras, na verdade, 3 conselheiros se retiraram, hoje nós temos 25, né? Com 25 cadeiras... Ainda assim é um quarto do conselho, Exato. Né? É um número considerável, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter muito mais responsabilidade, né? Então, assim, e a gente ainda está... Como está todo mundo aprendendo? Está todo mundo aprendendo ainda como lidar. Esse é um processo muito novo. É verdade. Né? Então, assim, a própria Revolução Tricolor, que já foi citada aqui, que eu tenho muitos amigos lá, inclusive, né? Está também se reinventando. A Voz do Campeão também está se reinventando. A própria BL, que tradicionalmente está aí na luta, o MUT, está todo mundo se reinventando. Porque foi uma coisa muito nova. Um clube de mais de 80 anos de vida, né, tem democracia há pouco mais de 2 anos. Então, assim, muitas pessoas que sequer participaram do processo lá atrás da luta pela democracia em si, né, que chegaram agora no processo, estão se ambientando. Tateando ainda. Tateando, exatamente. E o nosso grupo também está neste momento. Né? E não é uma coisa ruim. Isso não é uma coisa ruim. Eu acredito que o processo de você se reinventar é uma coisa natural. É uma coisa natural. Estamos nos reinventando. Temos que agir com muito mais responsabilidade agora. Né? Tudo que a gente faz reverbera. Né? A gente publica uma nota e a coisa toma uma dimensão que a gente não estava acostumado a ter. Hoje nós temos um site que a gente escreve e às vezes a coisa a gente é mal interpretado, ou às vezes a gente escreve alguma coisa mal também, né? Eu particularmente escrevo, então quem escreve está sujeito à crítica. Então a gente está nesse processo de assentar a poeira, né? Estamos tentando fazer uma oposição à gestão. Tem que ser destacado que não é uma oposição ao Bahia, muito pelo contrário. O Bahia é a razão de qualquer dos grupos existir, né? De todos eles, na verdade. Então, assim, a gente está fazendo uma oposição à gestão, mas uma oposição muito consciente, com críticas construtivas, né? E tentando ter uma atuação proativa. A gente está tentando colaborar e tentando fiscalizar. Porque, na verdade, a função do conselheiro, basicamente, né, dentre outras, tem dois vieses. Tem o viés de fiscalização e tem o viés de aconselhamento. No viés de aconselhamento, a gente tem que ser o mais maleável possível, porque é conselho. Conselho você dá quem pede. Então a gente não pode chegar lá e falar, rapaz, tire Alexandre Faria e bote fulano, tire Sérgio Soares e bote Beltrano. Isso a gente pode aconselhar. Se ele perguntar, a gente responde. Quando nada, a gente dá uns pitacos, porque futebol envolve emoção. Agora, na defesa da fiscalização do clube, a gente é intransigente. Porque tem que ser assim. Qualquer grupo tem que agir dessa forma. Inclusive os que estão na gestão atual, que hoje são situação. Porque amanhã podem voltar a ser oposição. Então, nosso grupo passa muito por esse processo, na minha modesta opinião. E, assim, é um grande desafio, ainda mais agora que meu filho nasceu, está fazendo 5 meses hoje, né, conduzir um grupo neste momento de minha vida. Tenho tido muito apoio do pessoal muito, muito fantástico. Né, não quero nem citar nomes aqui para não ser injusto. E, assim, a gente está num processo bem bacana, e acredito que a integridade tricolor, cada dia que passa, se consolida mais no cenário político do Bahia. Muito bem, 10 horas e 3 minutos em Salvador, Bahia. Vamos ao primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente prossegue aqui no papo com o Ricardo Tupinambá, presidente do Grupo Integridade Tricolor, que está aqui conversando comigo hoje no Papo Contilé. 10 e 4. Estamos apresentando Papo Contilé. Pra toda a Bahia ouvir. Rede Tudo. Lá em casa tem horário para chegar, tem regras, a gente acompanha nos estudos, o pai também chega junto. A família tem que saber com quem o filho tá andando. O nosso papel é cuidar. Mais família, menos drogas. Governo do Estado. Você que beija as estrelas da camisa, que assiste ao jogo sempre no mesmo lugar, que cruza os dedos por 90 minutos, que veste a mesma camisa todo jogo, que leva folha de arruda, terço, imagem de santo, a sua fé. Você que não olha pro placar pra não dar azar, que balança as mãos, que pula, sai do chão, você sempre esteve certo.
É você quem faz o Bahia ganhar. Seja sócio Esquadrão. O Bahia precisa de você todo dia. www.socioesquadrão.com.br. Eu sei que a vida é muito corrida, mas sempre eu arrumo tempo para conversar com as crianças, ver como é que elas andam na escola, o boletim. Tem que ter regras, castigo, mas carinho não pode faltar. Mais família, menos drogas. Governo do Estado. Ai, meu Deus, e agora? Você não precisa mais se desesperar porque não pode pagar um plano de saúde. Chegou ao mercado baiano o Saúde Caceb. Plano sob medida para você e seus funcionários, com a qualidade, a experiência e a confiança de quem tem 50 anos de tradição em cuidar. Peça um orçamento e aproveite as condições especiais de lançamento. Saúde Caceb, 3444-0506. ANS 418781. Filho a gente cria pro mundo, né? Agora, quando eu vi que meu filho começou a andar com gente que não devia, não, peraí, eu parei. Filho meu não vai entrar em droga. Colei com ele, conversei, numa boa. Deu certo. Mais família, menos drogas. Governo do Estado. Para você que gosta de praticidade, Nissin Miojo é a solução. É rápido, fácil de preparar e todo mundo conhece. Nissin Miojo, o melhor macarrão instantâneo do Brasil, nos principais supermercados mais perto de você. E a Lutan é a distribuidora exclusiva da Nissin Miojo para Salvador e região metropolitana. Cup Noodles, nosso sabor e yakisoba, só Nissin Miojo. Ligue 3378-3505. O cara chega em casa bêbado, querendo agredir a mulher, bater. O que é que o filho vai aprender dali, né? Que isso é normal? O que é isso? Não. O melhor conselho sempre é o exemplo. Pai e mãe têm que dar exemplo. Mais família, menos drogas. Governo do Estado. Levantou a bola, passou a cabeçada, desceu! Cruzou, bola viajou, sobrou, pegou e bateu! Pro gol! Anuncie no Fanáticos Futebol Clube. Ligue 7199881441 e seja um patrocinador master do nosso time. Aqui passamos a bola com integridade e eficiência para a sua empresa. Ligue 7199881441. Fanáticos Futebol Clube, o timaço da Tudo FM. Esse time é o show. Pra toda a Bahia ouvir. Rede Tudo. Estamos apresentando Papo com Tilé. Antônio Tilemon. 10 horas e 8 minutos em Salvador, Bahia, 10 e 8. Estamos voltando aqui no programa Papo com Tilé, conversando com Ricardo Tupinambá, presidente do grupo Integridade Tricolor. E já foi conselheiro do clube, advogado, que foi conselheiro do clube no período da primeira diretoria executiva após a intervenção, né? Você acha que realmente o Bahia vive um problema, um problema o quê, rapaz? Você vive um momento democrático, Ricardo? Você acha que foi realmente implantada a democracia ou você... Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Uhum. O Bahia hoje realmente é um clube democrático, né? Agora, o alcance dessa democracia a gente pode até discutir, né? Porque, por exemplo, um time que tem, sei lá, 5 milhões de torcedores, ter 5 mil votantes no dia da eleição, realmente você pode até conversar. Não chegou nem a isso, 4 mil e pouco. Eu arredondei aqui. E tinha 7 mil adimplentes. aptos. Pois é. Ainda teve um alto índice de abstenção dentre os que poderiam votar. Uhum. Né? Então, assim, você pode até discutir o alcance dessa democracia, se é o que a gente pretende para o Bahia daqui a 10, 20, 30 anos. Porque realmente, nesse ponto, eu teria que dizer que não. Uhum. Acho que o Bahia precisa caminhar mais no sentido da consolidação dessa democracia. Mas e hoje... uma outra coisa pior ainda do que esse exemplo que você deu, foi no dia que tinha, salvo engano, quase 10 mil aptos a votar, e foram 600 que participaram das decisões principais. Reforma do estatuto, inclusive. O maior número de votos em determinados pontos, que foram colhidos à parte, né? Uhum. Foram urnas colocadas à parte para cada assunto. O que teve mais participação de 600 pessoas. Não dá para... Né? Não pode ser assim. É lamentável. Se cobrou tanto a implantação da democracia, quando se implanta, o sócio é que não vai lá. É porque, na verdade, né, toda mudança ela é lenta.
A gente não poderia imaginar que a gente vai sair de um regime não democrático para um regime democrático e fazer com que em 1 ano ou 2 esse regime democrático esteja voando a pleno vapor. Não, isso você tem razão. Então, assim, não vai acontecer. E esse é um processo lento, é uma mudança e como toda mudança é lenta. A própria intervenção demorou bastante para ela se consolidar, né? Teve uma tentativa antes, não deu certo. 2 ou 3 vezes, né? Exatamente. Então, assim, o Bahia hoje é democrático? É. Qualquer sócio pode chegar lá, qualquer torcedor do Bahia pode chegar no Bahia e se associar. Não tem mais nenhum tipo de trava, não tem lista negra, não tem persona não grata. Quem quiser, passa lá, se associa. Cumprido o prazo de 1 ano, pode se candidatar, virar conselheiro, ou até mesmo presidente. Então, assim, isso é uma democracia, né? Dentro de determinadas regras, você pode alcançar o poder. Agora, esta democracia ainda está, digamos assim, engatinhando. É um recém-nascido. Bom, são 10 horas e 11 minutos. Eu entrei um pouquinho mais cedo naquela pergunta do Marcelo Santana, que deveria ser agora, né? Numa sequência correta, deveria ser agora. Mas você já falou aí que tem acertos e tem erros e tal. Você acha que ele tem tido mais acertos ou tem errado mais do que acertado? Vamos entrar agora na questão da administração mesmo, no clube de futebol, no time de futebol, na campanha que o Bahia está fazendo no Campeonato Brasileiro. Qual é a visão do Grupo Integridade Tricolor sobre isso? Vamos lá. Bom, na visão do grupo, ele tem mais acertos do que erros, né? Mas determinados erros que precisam urgentemente serem corrigidos, né? Sob pena de... Como, por exemplo, Ricardo, na sua opinião? Bom, vou falar aqui, a gente falou de normas, de diplomas, né? Na minha interpretação aí particular, por exemplo, o estatuto foi ferido, a meu ver, 2 vezes nessa gestão, e não completou nenhum ano, né? Uma quando da convocação dessa Assembleia Geral de 600 votantes, né? Infelizmente, porque pelo trâmite estatutário, e aí repito, é minha opinião, não sou o dono da razão, é meu ponto de vista. Claro. Posso até estar errado, mas deveria ter sido feitas 2 assembleias. Uma ordinária para votar as contas das gestões passadas e uma extraordinária para deliberar sobre outros assuntos, né? Não foi feito. E não misturando as coisas como tudo foi feito em uma só, isso quer dizer. Uma só. Poderia ser, por exemplo, a ordinária pela manhã, a extraordinária pela tarde. Um exemplo. Então, assim, no final das contas, tudo bem, não mudou o mérito da coisa. Não, mas a regra está aí para ser cumprida, né? Enquanto a regra não for mudada, a gente precisa cumprir, né? Interpretá-la e cumpri-la, certo? Outra coisa é a questão, aí varia um pouco questão do subjetivo, né? Que é o gosto, aquela camisa cinza. Eu, particularmente, a gosto, não achei das mais bonitas, né? Mas, assim, é questão de gosto. Ele pode escolher a cor que ele achar bacana, desde que não remeta às cores do rival. Mas, assim, ele lançou um escudo cinza. E o Estatuto do Bahia é muito claro que o escudo do Bahia é azul, vermelho e branco. Então, a camisa poderia ter sido cinza, porque era uma camisa festiva, mas com o escudo original, é isso que quer dizer. Isso. Sim, é bobagem, pode ser, vai lá que seja, mas é a regra, né? Enquanto a regra tá aí, ela precisa ser cumprida, né? Interpretada e cumprida. Então, assim, e outros pontos, né? Questão, por exemplo, uma questão boa, né? Para também não dizer aqui que eu estou só falando de coisa ruim, né? O trabalho de Marcelo Barros está sendo extremamente elogiado. Uma coisa assim que... Marcelo Barros é o diretor financeiro, administrativo financeiro, né? Está sendo muito, muito elogiado, né? A folha do Bahia está bem enxuta e ele está conseguindo pagar, né? Os salários, até onde eu soube, estão em dia, né? E a questão dos direitos de imagem, que pelo que eu soube, uma fonte que eu não vou resguardar porque ela não me autorizou a revelar, mas uma fonte fidedigna, que o Bahia é o único clube do Brasil que paga direitos de imagem em dia, né? Que clubes, inclusive da primeira divisão, pagam no mês seguinte. O Bahia paga religiosamente em dia. Então, assim, isso é um acerto, é louvável, né? Parabéns pela postura, é admirável, mas também não pode apagar os erros. Não pode apagar os erros. Então, é uma balança, é um limite muito, assim, muito tênue. A gente precisa analisar com muita calma. Tem que ser uma análise muito minuciosa. O torcedor normalmente vê o futebol. Quando o Bahia estava atropelando todo mundo aí no mata-mata, eu particularmente li coisas na internet, no Twitter. Marcelo Santana é o melhor presidente da história do Bahia. Gente, calma, tem 4 meses que o rapaz assumiu. Pra que essa pressão nele? Marcelo Santana vai ser candidato único em 2017. Isso em abril?
Candidato 2 anos e meio antes. E outra coisa, candidato único num processo democrático é um absurdo. A gente tem que lutar para que isso não aconteça. O Bahia tem que ter correntes políticas, tem que ter opiniões, o sócio tem que ter o direito de escolher. Porque se você tem um candidato único, você, de certa forma, macula a democracia. Porque só tem aquele ponto de vista ali e acabou. Ele pode ser campeão do mundo em 2017. Eu torço que seja. Campeão da Libertadores, vai ser o Bahia de Binha. É o brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Mundial, o Interplanetário. Mas chegar na eleição tem que ter outro candidato. Porque tem que ter uma corrente divergente. Sabe? E assim, essa análise, o futebol conta muito. Naquele momento ali, Marcelo Santana era quase o salvador. Né? Hoje, já tem gente dando pedrada no rapaz. Né? Já se lê crítica na internet, até contestando o caráter dele, que é um absurdo. Isso também acho. É um absurdo. Então, assim, torcedor... Quinta ou sexta-feira passada eu fiz um comentário sobre isso aqui. Eu acho que depois do advento de redes sociais, onde a pessoa tem, por exemplo, a ferramenta que é sua, é um Facebook de Ricardo Tupinambá, o cara se acha do direito de entrar, esculhambar você, sem nem conhecer quem é você. Eu acho que o que estou falando com o Marcelo, de certa forma, é até... como é que eu poderia dizer? Injusto. Injusto. Para falar uma palavra mais simples. Para ser mais... Por quê? Para pegar leve com a situação é injusto. Uhum. Né? Porque assim, caráter é uma coisa. Né? Isso, competência é outra. Exatamente. E outra coisa, você não pode julgar a competência de uma gestão apenas pelo resultado do partido anterior. Empatou com o Luverdense, o time é uma carniça. Aí chega domingo, sei lá, dá 5-0 no Vitória, o sábado, desculpe. Dá 5-0 no Vitória. O cara é maravilhoso. Peraí, os erros. E perdeu do Vitória. E o acerto? E os acertos que ele teve? Não vale de nada? Joga no lixo, apaga? Então não é por aí. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado na hora de julgar a gestão. Não é você ser omisso, não é você ser demasiadamente crítico, beirar a acidez. Você tem que achar um meio termo, mas se manter firme na sua posição e cobrar o que tem que ser cobrado. Isso é um fato. Bom, sobre o time de futebol, que é o carro-chefe do Bahia hoje, o que é que você tem achado da campanha do Bahia na Série B? O Sérgio Soares passou a ser muito questionado, né, de um tempo para cá. No Campeonato Baiano não, que acabou ganhando o título. Na Copa do Nordeste por uma falha lamentável, o Bahia acabou sendo vice, porque aquela falha aqui na Fonte teve realmente repercussão no jogo de volta. Aliás, no jogo de volta foi lá no Ceará, foi lá em Fortaleza, né? Mas o Bahia tem, das 28 rodadas, 17 rodadas no G4, permanecendo no G4, e ainda assim são atiradas muitas pedras, né? Qual é a sua avaliação? Qual é a avaliação que o Grupo Integridade, só quero dizer identidade, não sei porquê. O Grupo Integridade Tricolor tem a respeito da campanha atual do Bahia no Campeonato Brasileiro, Ricardo? Olha só, Tilé. Antes de qualquer coisa, Marcelo e Pedro não têm o direito, como também a gente não teria se tivéssemos sido eleitos, né, de querer mudar a torcida do Bahia. A torcida do Bahia é assim. O cara fizer 2 gols no sábado, o Bahia der 2-0. Fizer um gol e o Bahia der 1-0, o cara é quase Deus. A torcida pega o cara, carrega no colo, leva, entendeu? Também se o Bahia perder, o cara é quase o Satanás. Então assim, a torcida do Bahia não tem meio termo, é 8 ou 80. Não adianta, a gente não vai conseguir mudar isso. Né? Agora sim, é como eu digo, eu até brinco com o pessoal mais próximo a mim, né? Você, quando começa a se envolver com a política do Bahia, você tem que ser um pouquinho esquizofrênico. Né? Você tem que ter o lado racional e o lado emocional. Né? Você, por exemplo, essa semana, de segunda a sexta, você tem que ser racional. Você tem que tratar os problemas do time e tal. Quando chegar no sábado, você dormiu sexta, acordou sábado, você tem que ser apenas emocional. Porque se você começar a pensar, mas cruzamento na área é meio gol, você não vai para jogo nenhum. Você vai largar o time de mão. E não pode ser assim. Entendeu? Então você tem que ter o lado emocional também. Você tem que ter essa distinção. Né? Então assim, a gente cobra. Quando chegar no sábado, se tiver um bolão, meu palpite é, sei lá, Bahia 3-0. Sei que, racionalmente falando, é muito pouco provável que seja esse placar, mas um palpite, você tem que ter o lado do torcedor também, senão você se torna meio robótico. E aí a coisa não funciona, né? A coisa não flui. Eu vejo o time hoje, particularmente, aí, a opinião minha, né? A opinião do grupo é basicamente essa mesmo, que precisa muita coisa ser melhorada, né? E aí é uma opinião não apenas dos conselheiros, é uma opinião de todos os membros, mas a maioria dos membros do grupo, né? De que tem muita coisa errada. Alguns pedem até a saída de Sérgio Soares. Aí eu, particularmente, neste momento específico, sou contra a saída de Sérgio Soares.
Até por uma questão que eu já citei aqui agora. Não conheço Alexandre Faria, não sei nem quem é. Mal vi, se eu vi 1 ou 2 vezes na vida, sempre em jornal. Não sei quem é. Então não tenho nenhum motivo pessoal contra ele. Mas assim, analisando friamente as contratações que esse cidadão fez à frente do Bahia, eu me arrepio todo pensando na hipótese de Marcelo Santana e Alexandre Faria e Pedro Henriques demitirem Sérgio Soares agora. Porque quem vai contratar o substituto, basicamente, é Alexandre Faria. O cara que tentou mais de 20 contratações e se a gente pode dizer que acertou em 2 ou 3. Então, assim, o aproveitamento dele é baixíssimo. A gente vai tirar Sérgio Soares agora? Agora a gente está naquele período de contagem de Réveillon. É 10, 9, 8. Então, esse momento é o momento ideal. Então, assim, é isso que a gente precisa ser mais racional nesse ponto. O time tá jogando mal? Tá. Será que só conserta tirando o Sérgio Soares? Não sei se seria esse o caminho. De repente, um exemplo aqui, também não conheço, não sei nem quem é hoje o preparador de goleiros do Bahia. Mas será que trocando esse funcionário não dá para melhorar um pouco a saída de bola dos goleiros? Porque se o goleiro sair e abafar metade dos cruzamentos, já é metade do sufoco que a gente nos poupa, né? Que ele nos poupa. Né? Então, assim, eu acho que tem outros caminhos que o Bahia pode seguir que não seja apenas o de demitir Sérgio Soares. Pelo menos é uma opinião que eu tenho neste momento. Agora, se ele pensar em demitir Sérgio Soares, pelo amor de Deus, que ele troque Alexandre Faria antes, né? Minha opinião. Opinião pessoal de Ricardo. Você seria, por exemplo, a favor, no caso de uma hipótese como essa, de se trazer um treinador de fora ou de se colocar o Charles no lugar do Sérgio Soares? Chile, aí vai uma opinião... Porque essa é uma questão muito importante. O cara vai chegar para conhecer o elenco faltando 10 jogos, se bem que não 10, seriam 9, né? Porque o Vitória está garantido como treinador. O 9, ou 8 ou 7, quantos sejam, quantos faltem. Então você vai trazer um cara que não conhece ninguém para dirigir 8, 7 jogos decisivos? Tem um atenuante aí. Aí é onde eu concordo com você. Tem gente que não gosta quando eu digo isso, mas eu não sou também obrigado aqui a dar opinião de acordo com a vontade dos outros. Eu dou a minha opinião, né? E respeito de todos aqueles que se posicionem ao contrário. Mas eu também defendo a permanência. Eu defendo também a permanência de Sérgio, porque eu acho que num momento como esse. Agora, se tirar Sérgio, que se coloque Charles, na minha visão. Porque trazer um cara de fora para tomar conhecimento desse elenco aí, o campeonato já acabou. Tem um atenuante aí nessa circunstância, que a partir de agora, se eu não me engano, tirando o jogo do Paysandu, que é numa terça-feira, os jogos serão só aos sábados. Então ele teria uma semana cheia até o final do campeonato para poder treinar. Então, assim, nesse sentido, eu acho que daria um tempo legal para ele conseguir aplicar pelo menos um pouco da filosofia de trabalho nova num eventual novo treinador, né? Mas assim, analisando o que eu já vi, porque assim, eu não sou do mercado do meio do futebol, negócio de futebol, sou advogado, né? Eu analiso o futebol como torcedor e estou agora à frente de um grupo, mas como eu disse, é uma coisa muito recente. Eu não posso, com 2 anos de atuação como conselheiro de um clube, me jogar como um profundo conhecedor do produto futebol. Seria hipócrita ou megalomaníaco, né? Então não é a minha praia. Então, assim, como leigo, eu vejo o seguinte: Charles conseguiu no ano passado trazer uma reação pra gente, né? Que talvez se tivesse vindo antes a gente pudesse ter escapado do rebaixamento, né? Mas ainda não estava, na minha opinião, 100% preparado para assumir o clube. No começo do ano agora fez um estágio na Alemanha, não sei qual estágio ele voltou, em que condição ele está agora, em condição técnica, de conhecimento, de evolução que ele teve nesse período, né? Mas eu particularmente traria, se eu demitisse Sérgio Soares, traria um treinador de fora. Pouparia até Charles, porque Charles tem uma história muito bonita com a camisa do Bahia, né? Inclusive defendendo a seleção brasileira. A gente pegar o rapaz e jogar as feras... Mas assim, você não acha que ele estaria um ano mais maduro, digamos assim? Estaria, mas aí a questão é a seguinte: será que maturidade seria o elemento básico? Porque se ele tiver com muito mais conhecimento, tudo bem. Mas se ele tiver apenas com muito mais maturidade, não é o suficiente. Então, assim, mas é isso. Ele pode ser um cara super preparado. Eu não sei, eu não tô lá no dia a dia. Então quem tá lá vai poder jogar melhor, né? Eu, particularmente, quem tá de fora, eu não colocaria ele nessa fogueira. Porque você corre o risco de queimar um ídolo do clube e um cara que entende de futebol, um cara que na gíria é boleiro, né? Que vai ser, muito em breve, um excelente treinador, porque ele tem essa capacidade de agregar, pelo menos para quem tá de fora tem essa ideia, né? E conseguir os resultados. É 1-0, não importa, 1-0 é 1-0. Se a gente der 6-1-0 aí, a gente sobe. Verdade. Entendeu? Mas eu acho que esse não seria o momento dele, não. Fogueira, minha opinião.
Eu já lhe perguntei sobre acertos ou erros, vocês que acham que tem mais acertos do que erros e tal. Mas com relação aos erros, né? Seria o fato de não ter contratado bem, seria esse o principal erro da gestão atual? Bom, pelo que eu ouvi da sua dissertação aí, das suas opiniões e tal. Eu imagino que assim, eu penso, na verdade, não imagino, eu penso que sim. Neste momento, não. Ao longo da gestão, o maior erro, na minha opinião, aí a opinião pessoal, o maior erro ao longo da gestão foi no quesito contratação, né? Hoje, na minha opinião, o maior erro de Marcelo, e mais de Marcelo até do que de Pedro, né? Não vou dizer omissão, porque é um termo muito pesado, mas assim, o torcedor, ele quer mais ver o presidente. Fazendo uma metáfora, né, como se você estivesse com o barco afundando. O barco não estou dizendo que o barco do Bahia está afundando, estou fazendo só uma comparação. O barco está afundando. Você quer olhar no olho do comandante. Você quer que quando o comandante fala assim, vai dar tudo certo, é um furinho pequeno ali, a gente já está tampando, fiquem tranquilos. Você quer olhar no olho. O torcedor quer isso. Eu até li ontem no Twitter, se eu não me engano foi Mauro César, que é da ESPN, falando de Eurico Miranda, né? Que assim, não é nenhum exemplo cá entre nós para ser seguido em termos de gestão. Pelo amor de Deus, não é mesmo? Não, mas tem um ponto que a gente precisa destacar. Não estou querendo que Marcelo vire Eurico, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, tem um ponto que a gente precisa destacar, que ele, particularmente, eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto a Série A, né? Porque eu acompanho o Bahia. Que ele falou o seguinte, o Vasco quando estava na pior, Eurico estava quase que todo dia na televisão ou na rádio. Ele estava dando a cara. Dando as justificativas dele e palavra aqui de Mauro César. Algumas ele não concordava, outras ele concordava, né? Mas ele estava sempre lá, né? Então assim, isso para o torcedor do Vasco foi na opinião dele, foi uma espécie de bálsamo, né? Foi uma coisa que acalmou um pouco mais. E agora quando o Vasco chegou a ressuscitar um defunto. E agora que o Vasco reagiu, ele meio que sumiu. Como se tivesse assim, agora os louros são de vocês. Então, assim, eu penso que Marcelo poderia ter mais, inclusive ele está sendo cobrado nesse sentido, né? Você vê nas redes sociais, Facebook, Twitter, né? Assim, ele tem sido muito cobrado nesse sentido. A minha opinião, hoje, o maior erro, porque já não dá mais para contratar. A água já passou por debaixo da ponte. Entendeu? A gente vai ficar chorando leite derramado, o campeonato acaba, a gente está aqui se lamentando porque o Bahia contratou 4 laterais direitos e joga com um menino da base que se machucou e está voltando de lesão. Então, não vou ficar aqui martelando isso. Isso é contraproducente. A volta de Railan hoje significa que reconhecer o erro de 4 contratações de laterais, né? Sim. Porque se ele volta pro... chega a ser antagônico, né? De um lado ele contratou 4, do outro ele contratou 1. Agora que chegou o segundo, né? Porque assim, na direita vieram Tony, Adriano, Cicinho e Rainer. Com 4 tentativas. E joga o menino que estava aqui desde janeiro. Que machucou e tá voltando de lesão. Tá pegando na fogueira. Comparando com o Charles aí agora, né? E na esquerda foi o contrário. Improvisamos Bruno Paulista, Patrick, subimos o menino Carlos sem talvez estar preparado ainda. Subimos Vitor, botamos Avni voltando de 3 anos de inatividade. Então assim, aí tem... Porque a gente contratou quem? Um refúgio do Paysandu. Todo respeito ao Paysandu, que é um time que merece muito respeito, inclusive. Mas você trazer um refúgio do Paysandu é você talvez até desconhecer a história do clube que você está trabalhando. Então assim, de um lado, muitas contratações, do outro, poucas e ruins. De todos os lados, né? A semelhança é essa. Então assim, agora, só que esse momento, Tilé, para concluir o assunto, como eu disse, né? Faltam 10 jogos. Não dá mais. Você acha que o Bahia sobe? Vou voltar ao Ricardo esquizofrênico, né? O lado racional diz que a gente está perigando muito, né? O lado torcedor diz que a gente vai subir. Porque tem uma coisa no Bahia que supera Ricardos, Antônios, Marcelos, Pedros e Alexandres, que é a camisa. A nossa camisa tem peso, né? É capaz de você largar ela e jogar sozinha. Então, assim, na hora de chegar, com todo respeito a Sampaio Corrêa, Náutico, Santa Cruz, América, na hora de chegar, a gente chega. Agora, pelo amor de Deus, que não seja tipo Bahia e Fast, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tenta aqui ajeitar a coisa de uma forma que fique menos traumática para o torcedor, né? Mas o que importa é o resultado final, é subir. Se for com gol aos 49 segundo tempo do último jogo, beleza. Eu, particularmente, assim, mentalizo muito essa questão agora do foco nos resultados finais, né? A gente tem 10 partidas para fazer. Não adianta agora a gente ficar olhando para trás, né? Porque contratou errado, porque fulano... Claro que na hora do jogo você vai dar aquela cornetada, porque você está emotivo, até depois do jogo. Mas você tem que focar agora no resultado. Tem que ganhar, tem que subir.
Depois a gente faz um apanhado do que aconteceu e corrige. A hora de corrigir já passou. O que tinha de ser corrigido, uns fatos foram, outros não. Não adianta a gente ficar se lamentando agora, repercutindo uma coisa, chorando o leite derramado. Porque senão o resultado das 10 partidas finais vai ser catastrófico. Então a gente tem que subir, focar em subir. Depois a gente vai discutir se Alexandre Faria é bom ou é ruim, se Sérgio Soares é bom ou é ruim. Vamos focar em subir. E isso não é ser omisso. Isso é você ser Bahia. É você ter foco, você ter prioridade. A prioridade agora é subir. Porque imagine, o Bahia acho que ficou por 3 pontos na Série A do ano passado. Foi rebaixado por 3 ou 4 pontos. Foram 2 jogos. 1-0 que tomou do Palmeiras, 1-0 que tomou do Chapecoense. Imagine se a gente tivesse virado aquelas 2 partidas. Ou empatado um e virado a outra. A gente não estava passando por esse suplício. Então a gente pode estar agora correndo um risco de ano que vem estar discutindo a mesma coisa. Está discutindo, se aquele jogo a gente tivesse apoiado, então agora é hora de apoiar. Depois a gente volta a cobrar da maneira devida. Eu fiz uma colocação mais ou menos nesse sentido aí, inclusive lá no programa da Juliana Guimarães, nos Donos da Bola, e algumas pessoas, o seu discurso tal, criticaram aquele posicionamento, mas é o que eu digo, eu vou voltar a repetir aqui, foi mais ou menos igualzinho ao seu quase. Deixe para cobrar quando o juiz apitar o final do jogo. Mas não adianta você ficar fazendo uma pressão muito grande, porque o abalo emocional a essa altura já é grande. Né? Uhum. Todo mundo sabe que faltam 10, faltam 9, faltam 8, faltam 7. Aquilo vai deixando o cara... Muita pressão. Muita pressão. O time tem que ganhar de qualquer jeito. Fazer o maior número de pontos possível para poder se classificar. Não importa ser primeiro, importa chegar entre os 4, na minha visão. Se puder ganhar o título, melhor ainda. Né? Mas estando entre os 4, tá tudo bem. Cumpriu o seu objetivo. Né? Então você não acha que às vezes há uma cobrança muito exagerada, não, Ricardo? Isso talvez tenha ajudado ainda a abalar mais ainda emocionalmente o time em campo? Eu vejo assim, cobrança nunca é demais, desde que ela seja tempestiva. Né? Eu, particularmente aqui, modéstia à parte, eu escrevi sobre Alexandre Faria em abril ou maio. Né? Eu contestei algumas contratações dele, né, à época, e tomei uma chuva de críticas. Agora acabou o período de inscrição. Eu vou ficar aqui batendo na tecla de Alexandre Faria, das contratações, porque não vê. Agora já passou. Eu falei lá atrás, tentando ajudar o clube, o presidente, dentro de suas convicções, entendeu que não era pertinente minha ponderação, como de outros torcedores também, né? E teve a escolha dele, as convicções dele ele manteve, né? Tudo bem, tranquilo. Agora já acabou, já fechou a janela. Não dá mais pra contratar ninguém. Eu vou ficar repetindo isso, repercutindo isso, parecendo um menino birrento. Viu? Eu disse. Eu quero estar errado. Eu quero que os caras que ele trouxe comecem a arrebentar agora na reta final. Façam 4 gols por partida. Né? Pra depois eu chegar no final do ano até abraçar ele. Pô, velho, vem aqui, me dá um abraço aqui. Pô, você é o cara. Eu sou Bahia, Tile. Eu sou Bahia, eu quero que o Bahia suba. Se der até pra ser campeão, ainda eu quero ser campeão. Claro. Então agora, a hora de cobrar. Cobrança nunca é demais. Desde que seja no momento certo. O momento certo, na minha opinião, passou. Já não dava pra contratar ninguém, o elenco é esse aí. Vai botar pressão extra pra quê? Pra jogar contra o time? Quando acabar o campeonato, aí cobra. Essa é a minha linha de raciocínio também. Bom, como última pergunta, Ricardo. Na época em que você estava como conselheiro, o assunto mais polêmico talvez fosse, ou foi, a relação do Bahia com a Arena Fonte Nova. Agora o contrato foi renovado. Mas o que eu recebo de mensagens aqui, de torcedores reclamando de ser maltratados pela Arena Fonte Nova. Às vezes até eu consigo ainda alguma explicação do pessoal da Arena e passo para o público, né? A nossa equipe aqui tem uma boa relação, principalmente o Mendes Júnior lá com o pessoal da assessoria de imprensa da Arena Fonte Nova, e às vezes a gente reconhece que algumas coisas são exageradas, mas outras não. Outras têm realmente fundamento, né? Como é que você está vendo essa nova relação do Bahia com a Arena Fonte Nova, esse contrato renovado? Não sei se você tomou conhecimento já mais profundamente e tal. Não tive acesso ao contrato. Tive acesso a algumas informações que foram lançadas na mídia. E é uma coisa que eu até me preocupo muito, porque mesmo sendo presidente do grupo, eu não fico a par, né, das coisas que são sigilosas dentro do clube. Eu mantenho essa postura ética. Então, alguns assuntos eu realmente me mantenho alheio, porque é a regra do jogo, né? Falar mal da Arena Fonte Nova nesse momento é chover no molhado. É uma coisa assim que tá meio fora de moda já, né? Porque já tem 2 anos que a gente vem falando praticamente as mesmas coisas. Então, os erros estão aí. Alguma coisa melhorou? Sim. Falta melhorar muita coisa? Bastante. Bastante. Uma reunião que eu fui, inclusive, foi sugerida a ideia de se criar uma comissão de conselheiros para, não fiscalizar, mas
monitorar o atendimento do torcedor do Bahia lá na Arena, né? E o que aconteceu é que até agora, até onde eu sei, não foi concretizada essa ideia. Eu vejo assim que muita coisa melhorou, sim, outras precisam melhorar. Existe um processo hoje de elitização do futebol que eu sou veementemente contra, né? Eu acredito que o futebol é um produto social e como produto social ele precisa agregar todas as camadas da sociedade. Futebol não é para segregar, é para agregar. Tem que ter lá de classe A até, se tiver classe Z existir, tem que ter classe Z. O estádio é grande, o estádio cabe todo mundo. Por que vai deixar o pessoal de fora? Todo mundo tem lugar para todo mundo. Se o estádio vivesse abarrotado, eu ia dizer, realmente, pô, o futebol ficou um produto caro, tal, tudo bem. Você poderia até entender comercialmente falando. Mas o estádio muitas vezes fica as moscas. Então, assim, existe uma equação, né, pra gente encher o estádio que o Bahia não tá conseguindo achar. Ou a Arena, não sei, os dois. Então, muita coisa precisa mudar. Atendimento, filas homéricas na Fonte Nova, atendimento ruim. Então, assim... Esse novo plano de sócio, por exemplo, você viu alguma melhora, alguma coisa? Algum avanço? Houve avanço. Avanço houve. É o ideal? Não. Não é o ideal. Porque é um produto em construção, né? Você não pode também chegar, se achar o dono da razão e achar que vai resolver os problemas do Bahia da noite pro dia, porque não vai. Porque é uma coisa que... Não existe um estudo, não tem um livro como resolver os problemas do Bahia. Então é uma coisa meio empírica. Você vai lançando uma coisa aqui, conserta pra cá. Tem coisa boa? Tem. Agora tem muita coisa para ser melhorada. Por exemplo, o programa, a minha concepção, repito, opinião pessoal aqui, eu vejo o foco no sócio meio que abnegado, né? Aquela coisa assim de como o sócio vai ajudar o Bahia. Cá entre nós, o sócio que vai ajudar o Bahia são esses 7 mil que estão aí, ou 15 mil, um pouco mais. Quem já é abnegado, já é abnegado. Agora você tem que buscar o outro público, que é o público que quer um retorno. O cara que quer fazer alguma coisa para ganhar outra coisa em troca. Porque é do ser humano. O ser humano é diversificado. Temos diferentes tipos de seres humanos. Se você focar em um só, você meio que limita a sua visão. Eu acredito que o Bahia tem que ampliar mais. Fazer sócio de R$10, sim. Por que não? Outros clubes têm. Talvez não com os mesmos benefícios, obviamente. Mas tem que ter. Você tem que ter. O cara tem que ter. Porque o cara é classe C, classe D, o cara não tem direito a ser sócio do Bahia. Tem que ter. O cara, R$10 ele vai pagar. Você vai ganhar no volume, mas vai ganhar alguma coisa. É um dinheiro novo que está entrando. Fora que tem um lado social. O cara vai se encher de orgulho. Eu sou sócio do Bahia, eu ajudo o Bahia. Tem que ter, o Bahia tem que olhar também esse lado. Não basta só o Bahia olhar, fazer o dinheiro. Fazer o dinheiro, vai fazer um dinheiro novo, talvez ganhe um pouco menos, mas ganhe no volume. E olhar para todo mundo, porque, eu repito, a razão de o Bahia existir é o seu torcedor. Seja ele sócio ou não. Seja ele sócio ou não. Porque senão você vai limitar o Bahia a um grupo de 5 mil torcedores. Ou 7 mil, enfim, 10 mil que sejam. Então você vai transformar o Bahia no São Caetano. No caminho não é por aí, minha opinião. Valeu, Rick. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um belo papo com o nosso Ricardo Tupinambá. Eu que agradeço. Na verdade, vou pedir licença aqui para mandar um abraço para um grande amigo meu de infância que está morando hoje em Macapá, professor da Universidade Federal do Amapá, que está fazendo aniversário. Tá fazendo aniversário hoje. Foi para longe. Thiago Lued, amigão do peito mesmo, de longas datas, um cara do bem. E mandar um abraço a todo mundo do Grupo Integridade Tricolor, a todos os ouvintes, ao pessoal dos outros grupos também, que eu sempre mantenho, ou pelo menos tento manter a melhor relação possível, né? Acredito que a gente está aqui para fazer amigos, não inimigos. Cada um tem seu ponto de vista, a gente vai concordar, às vezes vai discordar. Mas todos merecem respeito. Mando um abraço aqui para todo mundo, principalmente seus ouvintes também. Valeu, esse foi Ricardo Tupinambá participando hoje do programa Papo com Tilé aqui comigo na Tudo FM. Vamos ao intervalo comercial e na volta Silvio Mendes, o locutor show do Brasil, com a resenha do Negão. Estamos apresentando Papo com Tilé.